Paz Deus, meus irmãos do GTC. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Estou trazendo um assunto bastante importante. Polêmico para alguns, importante para outros. Por que não podemos tocar o contralto uma oitava acima? Por que não podemos cruzar as vozes? Por que não podemos tocar o tenor duas oitavas acima, igual é comum a gente ver na igreja? Vamos lá. O nosso inário, antes do nosso inário, vou falar da nossa orquestra. A orquestra da congregação foi criada para auxiliar a Irmandade no canto. O nosso objetivo é auxiliar a Irmandade no canto. Por isso que o nosso inário foi desenvolvido tecnicamente, foi criado, foi montado para auxiliar o canto. É a única partitura que a gente pega para tocar que tem respiração, justamente para auxiliar no canto. Então, por que não podemos cruzar as vozes? Por que não podemos fazer o contralto uma oitava acima? Vamos lá no MO. O MO ele deixa bem claro. O violino ele faz o soprano. Quando o encarregado solicita, aí ele pede para alguns violinos fazer o contralto, principalmente quando tem necessidade. Às vezes a igreja não tem o sax alto fazendo o contralto, não tem outro instrumento, não tem a trompa fazendo o contralto. Aí é solicitado para a gente poder casar uma harmonia. Beleza. Quando solicitado, está lá no MO. Quando o violino faz o tenor, no MO a gente não fazemos o tenor. E ainda tem irmãos que faz o tenor duas oitavas acima, cruzando, ficando acima do soprano. Mas beleza, vamos lá. Então, mas no MO ele fala, quando tem uma quantidade boa de música, o violino faz uma oitava acima do que está escrito, porque nós tocamos a oitava escrita. Quando tem bastante música, podemos tocar uma oitava acima. Porque quando tem bastante música? Porque a voz humana, ela alcança os graves e alcança os agudos da oitava escrita, conforme está no inário, conforme os irmãos estudaram, tiveram guia de Deus e colocaram, escreveram ali, ó, de forma que a voz alcança tanto uma pessoa simples que não tem curso de canto, que não tem ensaio de canto, a irmandade que trabalha o dia todo e à noite vai louvar a Deus. Então, o soprano que está escrito ali é para a irmandade que não tem recursos técnicos vocais alcançar o grave, alcançar o agudo. Por mais que o violino, viola, violoncelo, é fantástico, porque são os instrumentos que têm o alcance do grave ao agudo com o maior número de notas possíveis. Mas nós estamos lá para auxiliar a irmandade a cantar. Eu gosto bastante de tocata, gosto de juntar com os irmãos para nós tocar. Quando nós estamos em casa, estamos num outro ambiente para tocar, aí podemos estudar, usar o recurso do instrumento, cruzar vozes, usar tudo que o nosso instrumento tem para nos oferecer. Mas dentro do santo culto, dentro da igreja, onde tem a irmandade cantando, temos que auxiliar o canto. Quando tem bastante instrumentos de outras categorias fazendo soprano, como o trompete, o sax reto, o sax soprano, né, a clarinete, então aí podemos fazer o oitava acima sem que ninguém venha puxar nossa orelha, porque uma oitava acima bem feita ela é muito bonita no soprano. Por que no contralto não cruzamos vozes, não fazemos uma oitava acima? Vamos lá. O soprano é a base, é a referência para a irmandade cantar, é a referência para o canto. Não tem muito o que ficar falando sobre isso. O soprano é a base. Então o soprano ele vai sobressair as demais categorias, as demais partes da harmonia da música. Então o soprano ele vai estar sempre um pouquinho maior, vai ter sempre um número maior de músico fazendo o soprano, porque é a referência para o canto da irmandade. Beleza. Agora o contralto e o tenor, ele está lá para fazer, os dois estão lá para fazer uma harmonia, para fazer uma cama, para deixar o soprano mais bonito, para deixar o caminho do soprano mais sereno, vamos falar assim, como se nós estivesse caminhando em passos verdejantes.
Às vezes o soprano sozinho está lá naquele, como que eu posso dizer, naquela terra seca, cheia de buraco. Aí quando vem o contralto e o tenor fazendo aquela caminha para nós, como se estivesse colocando aquela grama nos nossos pés, para o soprano ir andando e auxiliando o canto. Então ele vem embelezando a harmonia do hino. E o baixo, né, a marcação das tubas, ele faz a cama e ajuda na marcação do hino, no ritmo, no andamento. Então cada um na sua missão ali, né? Então, por quê? Por isso que as outras categorias não pode ficar mais alto do que o soprano, para fechar a harmonia perfeita e a irmandade entender o canto. O soprano foi guiado por Deus para os irmãos, para que ele ficasse dentro de uma linha onde o grave e o agudo, uma irmandade simples, que não tem estudo, que não fez aula, não tem técnica vocal, alcançasse todas as notas, tanto o mais grave quanto o agudo. Por mais que o nosso instrumento tenha bastante recurso, nós temos bastante, o violino pode aproveitar bastante das linhas complementares inferiores e superiores, porque o nosso instrumento tem recurso, o violoncelo também, a viola também. Só que o que está escrito ali para ajudar a irmandade a cantar, beleza? Então, a altura, a oitava escrita, qualquer pessoa alcança. As irmãs de voz aguda, ela alcança exatamente no mesmo timbre que está lá. Quando nós tocamos uma oitava acima no soprano, poucas crianças conseguem alcançar aqueles agudos, e algumas irmãs que têm a voz fina, que têm uma técnica vocal um pouco mais apurada, ela vai conseguir timbrar com o nosso instrumento. Mas como o soprano é a base, e quando temos outros instrumentos fazendo oitava escrita, o MOO nos autoriza a tocar uma oitava acima, desde que não perca a base da oitava escrita. Tendo a base da oitava escrita, nós vamos estar ajudando a referência do soprano. Agora, o contralto não pode fazer uma oitava acima, porque ele vai ficar estridente, o contralto vai chamar a atenção para ele, e aqueles passos verdejantes, como se fosse aquelas gramas bem baixinhas que nós estamos andando, do nada vai começar a aparecer algumas moitas, onde o que está ajudando, nós vamos ter que desviar o caminho para não pisar na moita, não tropeçar. Então, o contralto, tomar muito cuidado na oitava escrita. O MO deixa bem claro que o violino faz o soprano. Quando solicitado, com necessidade, aí esses irmãos pedem para nós fazer o contralto. Então, os irmãos que gostam de fazer o contralto para não perder essa liberdade para fazer o contralto, faz na oitava escrita sem cobrir o soprano. E o tenor nem se fala. O violino... Quem gosta de fazer o tenor no violino, pelo amor de Deus, joga 2 oitavas abaixo para poder ler a voz natural do tenor. Nunca joga 1 oitava só abaixo, que você vai estar oitavando. E se jogar 2 em cima, se ler a clave de Fá e não a clave de Dó ainda, você vai estar jogando 2 oitavas acima. Meu Deus do céu. Aí os irmãos vão puxar sua orelha mesmo. Por isso que se toca o tenor na viola. Nós não temos todas as notas. E quando tem, se algum irmão pedir, para mim em alguns ensaios, alguns irmãos pediram para ajudar uma força no tenor. Temos que aprender, ter a técnica correta para poder, no violino, saber fazer as terças e as quintas justas para compensar as notas que não tem. Por isso que o MO deixa bem claro, fazemos o soprano e o contralto na oitava escrita. Vou fazer uma vez o soprano na oitava escrita, vou fazer o contralto uma oitava acima, depois o contralto na oitava escrita para os irmãos verem. Presta atenção, na altura também, intensidade de som do soprano, intensidade de som do contralto. Contralto.
Oitava natural. Os irmãos vão puxar minha orelha. Tenor na oitava escrita com o violino. Vai ter um pedacinho ali que eu vou ter que ajustar uma terça justa. Contralto não cruzou as vozes. Se o meu instrumento fosse uma viola, não estaria cruzando as vozes. No contralto, uma oitava acima, fica difícil até para algumas crianças ou alguma irmã da voz fina alcançar a voz. Então, por mais que você diminua a intensidade do som, quando você toca o contralto uma oitava acima, ele está se destacando. Ele já está aparecendo. E quando... Agora eu não vou lembrar. Quando tem alguns hinos que tem alguns acidentes bem expressivos no contralto, bem expressivo no tenor, automaticamente ali ele vai aparecer. Quando é hino que tem passagem, ali vai aparecer. Ali é o momento, falar das gramas verdejantes, ela aparecer, para a gente parar, ficar olhando e apreciando. Quando não tem, é a caminha para o soprano, principalmente para hino que está lá com humildade, aqueles hinos que você é de sentimento, eles não vão ter passagem, porque quando há hino mais alegre, hino de marcha, ele vai ter as passagens, porque ali você está contente, então você vai parar e vai contemplar a beleza da profecia cantada, que Deus está trazendo a sua vitória. Agora aqueles hinos que você está lá com humildade, orando, conversando com Deus, você não vai ter tempo de querer parar e olhar. É aquele momento que você fecha seus olhos e vai conversando com Deus. Então, e aí tá lá, a Irmandade conversando com Deus. O soprano tentando entregar o melhor para conversar com Deus. E aí vem um contralto chamando a atenção para ele. Aí você está conversando como se tivesse um filho chorando nos pés do pai. Aí aparece alguma coisa, você vai olhar para o lado. Aquela comunhão que você tinha com Deus, você vai perder. É como se você estivesse em casa, tentando tocar um hino para dar o seu melhor para Deus, e do nada passa o carro do ovo, o caminhão do gás, e você começa a perder aquela comunhão. Então, o contralto escrito, ele vai embelezar e vai ajudar na harmonia, na súplica. Tá bom, meus irmãos? Por isso não devemos cruzar as vozes. Quando vinha a vontade de tocar o contralto uma oitava acima, lembra que você não vai estar fazendo os passos verdejantes, aquela graminha. Você vai estar colocando um monte de moita para tropeçar. Principalmente no hino de humildade, onde você está conversando com Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos.